Quero convidar você a abrir em João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4 vai ser o texto base desta mensagem a partir do verso 46. Evangelho de João capítulo 4, a partir do verso 46. Nós vamos projetar o texto no telão. Se você tiver com dificuldade de encontrar, para a gente ganhar tempo, eu vou começar a ler e você vai procurando aí, vai anotando. Diz assim o texto: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Amém, igreja? Glória a Deus, queridos. Quero dizer para você, amado, que eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Quantos creem? Aleluia. Creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Nós temos visto isso na nossa caminhada. E temos visto Deus agir de uma maneira extraordinária. Segundo o relato de João, esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que ele veio da Judéia para a Galiléia. Você vai encontrar isso aí no verso que está à frente, o 54, encerrando esse capítulo 4 de João. Diz que foi o segundo milagre. Mas o que é extraordinário, amados, é que o ministério de Jesus, ele foi um ministério muito intenso. Ele foi um ministério onde Jesus trabalhou intensamente, fez grandes sinais e maravilhas. Nós vemos nos relatos bíblicos que Jesus curou enfermos e doentes, libertou endemoniados, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, ressuscitou mortos. Jesus fez coisas extraordinárias, amados, e ele continua fazendo. Foi tudo tão intenso que o mesmo apóstolo João, ele termina o seu evangelho escrevendo esse texto aí que está no telão, João 21, 25. Vamos ler juntos? Dá para você acompanhar comigo? Jesus fez também muitas outras. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros. Sabe, amados, é algo extraordinário, inconcebível na mente humana. Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros sinais, muitos outros milagres. Então nós precisamos crer, nós precisamos realmente exercitar a nossa fé no Senhor. E o que é mais extraordinário é que Jesus continua agindo, curando, libertando e salvando vidas. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus? Ele continua. Jesus não parou, o seu ministério não parou. Ele continua agindo através da sua igreja. Você é um agente de milagres, você é um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Então nós temos que continuar crendo nisso, continuarmos vivendo esse sobrenatural. Por quê? Porque Jesus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Então nós precisamos, amados, exercitar a nossa fé. Como eu disse, hoje é uma noite de milagres. É uma noite onde o Senhor já está nos visitando, eu creio nisso. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo abençoado aqui. Muitas vidas foram visitadas. E eu tenho certeza, convicção, que Deus vai fazer ainda mais agora à noite. Você crê assim? Então abra o teu coração. Abra o teu coração. Fique ligado. Não deixe nada tirar a tua atenção, em nome de Jesus. A pergunta, queridos, para nós é, assim como aquele oficial do rei: quantos estão em busca de um milagre nessa noite? Só esses que levantaram a mão? Eu, se eu pudesse, levantaria as mãos, os pés, porque eu preciso de uma visitação de Deus na minha vida, na minha casa.
Existem coisas, amados, na vida de um servo de Deus, que só Deus para dar jeito. Só o Senhor para colocar a mão. Talvez você está aqui nessa noite e está vivendo um grande conflito. Você não vê saída, você não vê perspectiva de melhora. Parece que está tudo obscuro, tudo negro. Não há luz no seu caminho. Quero dizer para você, Jesus tem algo especial para você nessa noite. Se você crê, amado, se você realmente colocar a tua fé nele, tenha certeza, tenha convicção, ele vai fazer algo extraordinário na tua vida. E eu quero te encorajar nessa palavra, porque foi Jesus mesmo quem nos encorajou. É Jesus quem nos ensina a buscarmos pelo nosso milagre. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 7. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Agora eu queria dizer para você, quem é que recebe? É quem? Pede, pede e recebe. Quem é que encontra? Aquele que procura. Para quem a porta vai se abrir nessa noite? Para aquele que estiver disposto a bater. Senhor, julga a minha causa. Deus, eu não posso mais viver assim. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma visitação tua na minha vida, na minha casa. Socorre-me, Deus. Se você, amado, tiver esse coração, esse entendimento, querido, Deus vai te visitar poderosamente, eu tenho certeza. Amados, aquele oficial do rei fez exatamente isso. Ele foi em busca de um milagre para o seu filho que estava morrendo. Imagina você comigo, que é pai, você é mãe. Imagina o seu filho morrendo. Imagina o desespero, a aflição. Ele olhou para aquela situação, ele não tinha mais recursos. Ele não tinha mais como resolver aquela situação. E de repente ele ouviu falar de um nome. Qual foi o nome que ele ouviu? Me ajuda. Diga de novo, querido, declara o nome dele. Ele ouviu falar de Jesus. O seu coração se encheu de esperança. Que nessa noite o seu coração se encha de esperança nesse lugar, porque Jesus está aqui. Ele prometeu, quando o meu povo estiver reunido em meu nome, eu me farei presente. Ele está aqui. Ele está aqui. Fala para ele, fala: Jesus, Jesus, a minha esperança está em ti, Jesus. A minha esperança está no Senhor. Sabe, amados, o modo de agir daquele oficial do rei, diante daquele quadro de morte, nos inspira, nos ensina e nos encoraja. E eu quero pensar contigo em pelo menos 5 atitudes. Diga comigo, 5. 5 atitudes que aquele homem teve em busca do seu milagre e fez com que ele obtivesse êxito. São coisas simples, mas precisam ser colocadas em prática. Se nós realmente tivermos essa disposição de caminharmos nisso nessa noite, tenha certeza, o milagre já está à porta. Está chegando o milagre de Deus para a tua vida. A primeira atitude que esse oficial do rei teve foi buscar o seu milagre naquele que tudo pode fazer, foi buscar em Jesus. O texto diz que quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele ouviu falar que Jesus havia voltado, sabe, querido, aquele pai aflito, desesperado, quando ele ouviu falar que Jesus havia voltado, ele não pensou 2 vezes. Ele, no mesmo instante, se dispôs a ir ao encontro de Jesus. Ele sabia que o único que poderia fazer um milagre na sua vida e na sua casa era Jesus. É interessante quando ele diz para Jesus: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Ele depositou toda a sua confiança em Jesus. Infelizmente, amados, muitos na hora do aperto, na hora da tribulação, não buscam em Jesus. E nessa noite eu estou falando para crente. Você, amado, que é filho do Deus vivo, quantas vezes, no momento da luta, no momento da tribulação, a gente pensa primeiro em usar o nosso próprio recurso, as nossas próprias forças, o nosso próprio conhecimento, ao invés de buscarmos em Jesus. Quantos buscam em tantas outras coisas? Sabe, eu queria dizer para você nessa noite, busque na pessoa certa. Busque em Jesus.
Talvez o milagre ainda não chegou para você, porque você ainda está se colocando numa posição de que pode resolver o problema. Aprenda, querido, o verdadeiro milagre só há em Jesus Cristo de Nazaré. Que você possa testemunhar isso. E testemunhar isso na vida de outras pessoas. É interessante quando nós estamos atravessando algum momento difícil, principalmente na área de enfermidade. A gente ouve tanta coisa. Vem tanta receita. Vem, sabe, tantos conselhos. E parece que o inimigo nessas horas vai usando algumas bocas para vir com alguns direcionamentos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Queria dizer para você, não coloque a sua fé em homens. Homens não poderão curar você. Não coloque a sua fé em ídolos. Ídolos não poderão resolver o seu problema. Coloque a sua fé em Jesus, querido. Busque nele. Ele é o único que pode resolver a sua vida. Pela manhã eu disse o testemunho da nossa irmã Rosa, já falecida. Ela se converteu, já em idade avançada, era analfabeta, nunca leu um texto da palavra de Deus, mas quando falamos de Jesus para ela, ela recebeu Jesus. Ela se converteu ao Senhor de verdade. Mas no início da sua conversão, algumas pessoas vieram até ela, porque ela era uma mulher religiosa. E quando ela disse que se tornou evangélica, algumas pessoas vieram questionar a sua fé. E uma das coisas que ela dizia, que marcou a minha vida, foi que ela falou assim para mim: pastor, eu aprendi uma coisa, que agora eu não preciso mais pedir para os empregados, agora eu posso pedir direto para o patrão. Você entendeu isso, amado? Aqueles que estão em Cristo têm acesso direto a Deus. Você não precisa depender de mais nenhum outro. Coloque a sua fé em Jesus. Busque nele e ele vai abençoar a tua vida e a tua casa. Esse oficial do rei, ele entendeu isso. Ele tinha condições de buscar em outros lugares. Ele tinha uma boa posição, ele tinha recursos, ele tinha influência, era um oficial do rei. Mas ele entendeu que só em Jesus ele conseguiria o milagre que o seu filho precisava. A segunda coisa que é importante para nós, enquanto servos de Deus, que estamos em busca do nosso milagre. O texto diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele procurou Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus havia voltado, ele tomou a decisão de buscar Jesus, partiu imediatamente numa jornada de aproximadamente 60 quilômetros. Talvez você pode pensar assim: pastor, mas 60 quilômetros, eu monto no meu carro, e se o seu carro for bom, talvez você não demore nem 40 minutos. Mas naquele tempo, amado, não tinha estrada pavimentada, não tinha um carro. Não, querido, a maioria das vezes as pessoas tinham que ir a pé, ou às vezes dependia de algum animal. Então, 60 quilômetros era uma grande jornada, exigia um grande sacrifício, mas ele não mediu esforços, ele teve atitude. É sobre isso que eu quero falar com você. O princípio aqui, na vida deste homem, é que ele teve atitude, ele se levantou. Jamais se deixe abater pela circunstância, amado. Levante-se. Talvez você está abatido nessa noite. Talvez a situação está tão complicada, tão difícil, que você está se entregando a ela. O Senhor está dizendo para você nessa noite: servo, levante-se. Mova-se na minha direção. Busque a minha face. Venha ao meu encontro. E você vai encontrar a bênção para a tua vida. Vá na direção do Senhor Jesus. Eu me lembro aqui daquela mulher do fluxo hemorrágico. Se você quiser anotar aí em Marcos capítulo 5, você vai ler a história daquela mulher. O texto diz que aquela mulher já havia gastado todo o seu dinheiro, buscando em médicos, buscando em curandeiros, mas o seu problema não havia sido resolvido, a hemorragia continuava. Ela sangrava constantemente, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela não mediu esforços para encontrar-se com Jesus. O texto diz que ela pensava no seu íntimo: tão somente se eu tocar nele, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher, a sua disposição. Ela se levantou, ela não ficou na sua casa chorando, ela não ficou murmurando o problema, ela não ficou dizendo: por que comigo, Deus? Por que não com o outro? Por que, Senhor, na minha casa? Por que na minha vida? Não, queridos, ela tomou a decisão de buscar em Jesus, e ela enfrentou a multidão. Todos estavam tentando impedi-la de chegar a Jesus, mas ela dizia: se eu tocar nele,
Se você tomar essa disposição nessa noite, decidir tocar em Jesus, Ele vai abençoar você. Tenha certeza, mas depende de você se mover, depende de você se levantar. Muitas vezes nós fazemos um apelo aqui na igreja, e nós encorajamos você, irmão, a se levantar e ir ao encontro de Jesus, de abrir o coração para Ele. Mas às vezes as pessoas ficam como estão, apáticas, com o braço cruzado, inertes. Se você nessa noite está entendendo a mensagem, levante-se e vá em direção a Jesus. Fala: Senhor, eu entendo que é em Ti que há esperança. Eu entendo que o meu milagre virá do Senhor, e eu quero que o milagre aconteça na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Terceira atitude que esse homem teve foi que ele se humilhou e clamou a Jesus pelo seu milagre. Sabe, amados, quando o texto diz: e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte, essa palavra suplicou-lhe, em algumas traduções, diz que ele implorou a Jesus. Ele disse: Jesus, eu não tenho outro. Jesus, meu filho está morrendo. Eu preciso que o Senhor me socorra. Eu preciso que o Senhor socorra o meu filho. Amados, Tiago capítulo 4, verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, queridos, quando nós nos humilhamos diante do Deus Todo-Poderoso, Ele vem com a sua graça sobre nós, amém, amados? Aquele oficial do rei reconheceu a autoridade em Jesus, reconheceu que Jesus era o Messias, por isso ele se humilhou diante dele. Por isso ele disse: Jesus, eu não tenho mais recurso, eu estou desesperado, eu não tenho mais como resolver o problema, eu preciso de Ti, eu estou implorando, vem Jesus, cura o meu filho. Sabe, amados, humilhar-se diante de Deus é algo tremendo, porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, não sou eu mais que estou no comando, eu dependo totalmente de Ti. É o Senhor que é o Rei na minha vida, o Senhor é quem governa a minha vida. Eu não dependo de recurso humano, eu não dependo de mim mesmo, eu dependo do Senhor. Então, amados, quando nós nos humilhamos, Deus vem e nos abençoa com a sua graça. O cego Bartimeu fez isso. Bartimeu estava naquela estrada, Jesus estava passando, e de repente ele também ouviu falar: é Jesus. Ele perguntou: que alvoroço é esse? O que está acontecendo? O pessoal disse: é Jesus. Ah, amados, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O texto diz que muitos diziam para ele: cala a boca, não incomode o mestre, fica quieto. Você é um amaldiçoado mesmo, você teve problemas aí de pecado, de maldição sobre a tua vida, o seu destino é mendigar para sempre. Mas ele não aceitou aquela situação. Ele disse: eu estou em busca do meu milagre, e o meu milagre vem de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levante-se, humilhe-se, clame: Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, quando nós temos essa disposição de implorar ao Senhor, de nos humilharmos diante dEle, tenha certeza, Ele virá com a bênção. Ele diz lá em Crônicas, quando Salomão termina de inaugurar o templo, o Senhor vem e diz para aquele povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e me buscar, eu virei dos céus, ouvirei a sua prece, ouvirei o seu clamor e os abençoarei. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele vem com a sua graça e nos abençoa. Amém, queridos? Mas ainda há uma quarta atitude que nós podemos aprender com esse oficial do rei. Foi que ele se submeteu ao modo de Jesus agir. É interessante que ele foi até Jesus e disse: vem antes que o meu filho morra. Talvez ele esperasse que Jesus na mesma hora ia fazer uma mala. Ia falar: vamos, onde está o seu filho? Ah, está lá, 60 quilômetros de distância. Não, eu vou contigo. Talvez ele imaginou: Jesus vai chegar na minha casa, vai ver o meu filho enfermo naquele leito, vai colocar a mão sobre ele e vai determinar que ele seja curado, e ele será curado, e nós vamos fazer uma grande festa. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus disse para aquele homem: pode ir, o seu filho
continuará vivo. Amados, eu penso que não foi nada do que ele estava imaginando. Quando Jesus fala para ele, pode ir, eu fico imaginando aquele pai aflito, aquele pai desesperado, mas o que é lindo nesse texto é que ele não questionou Jesus. Ele poderia ter feito isso, poderia ter dito para Jesus, Jesus, como assim? Eu viajei mais de 60 quilômetros, estou desesperado, meu filho está morrendo, e o Senhor diz para mim, pode voltar para sua casa. Jesus, a minha esperança estava em Ti, eu não tinha esperança em nenhum outro mais. Mas não, queridos, ele diz, amém, confiou na palavra e foi. Muito diferente do Naamã. Lembra-se da história de Naamã, o sírio? O chefe do exército do rei da Síria. Anote aí, leia em casa, 2 Reis, capítulo 5. Você vai ver a história de Naamã. Naamã ficou leproso. Naamã era um chefe, um general. Era um homem bem-sucedido, tinha posses. Tinha um bom cargo no governo. Era respeitado pelos seus soldados. Mas de repente ele fica leproso, e naquele momento, naquela época, naquele contexto, amados, a lepra não tinha cura. Mas aí ele fica sabendo, através de uma garotinha, que era escrava na sua casa, que lá, na terra do povo dela, lá em Jerusalém, havia um profeta, ele poderia curá-lo. E aí então ele sai ao encontro, ele vai em busca de Eliseu, e com toda a sua pompa, leva o seu exército com ele. E aí quando ele chega lá na casa de Eliseu, ele bate na porta. Eliseu não vem atendê-lo. Manda o seu servo. Fala, Geazi, vai lá e fala para esse general. Fala para esse Naamã. Para ele ir lá no rio e se banhar 7 vezes. E ele vai ser curado. Só que o Naamã, queridos, teve um comportamento totalmente inverso ao deste oficial do rei, que ouviu Jesus. Olha o que diz o texto, verso 11, do capítulo 5 de 2 Reis. Mas Naamã ficou indignado. Ele ficou indignado com a palavra do profeta e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Era essa a expectativa dele. Mas não foi isso que Eliseu fez. Sabe, querido, às vezes nós queremos encaixar Deus dentro da nossa perspectiva. Você fala, Deus, o Senhor tem que agir assim. Nós queremos, às vezes, dar até a ordem para Deus. Ensinar para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas. Às vezes você já idealizou como é que você espera que o milagre aconteça. Mas o nosso Deus nos surpreende sempre, amados. Ele vai fazer além daquilo que você pensa, porque Deus não se submete a homens. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz do jeito dEle, no tempo dEle, no modo dEle, e ninguém vai dizer a Ele como é que tem que ser feito. Ele é Deus, Ele é Deus. Sabe, nós temos dificuldade de nos submeter ao modo de Deus agir. Eu queria, em nome de Jesus, dizer a você nessa noite, se quebrante diante do Senhor. Fala para Ele, Deus, o jeito que o Senhor fizer, eu tenho convicção que será o melhor jeito. A maneira que o Senhor agir. Tenha esse coração quebrantado diante do Senhor, amado. Seja humilde. Fala para Deus, vem, Senhor. Eu confio na Tua palavra. Eu sei que a bênção virá sobre a minha vida, sobre a minha casa. Da maneira que o Senhor fizer, com certeza será a melhor maneira. Amém, amados? Esse oficial entendeu isso. E a última atitude dele, talvez eu pense que seja a mais desafiadora. Ele confiou em Jesus. Ele creu que as palavras de Jesus tinham poder. Sabe, amados, a fé é o nosso maior desafio. Eu penso que este oficial do rei, ele estava sendo provado na sua fé, e eu penso que ele nunca teve uma outra prova tão grande quanto essa. Talvez você está atravessando alguma dificuldade, está vivendo o seu momento de conflito, um momento muito difícil na sua vida. Você já parou para pensar, será que Deus não está querendo provar a sua fé? Como anda o seu relacionamento íntimo com Deus? Será que você de fato tem experimentado essa vida
de vitórias com Deus. O Senhor quer que a nossa fé, amados, ela seja provada, para que ela seja acrescida, melhorada. Fé em Jesus e na sua palavra. Era tudo que aquele oficial precisava ter, e é tudo que nós precisamos ter. Precisamos crer em Jesus. Por quê? Porque há poder nas palavras de Jesus. Quando Jesus diz, vai, o teu filho vai viver, Jesus estava dizendo assim, a minha palavra já visitou o teu filho. O teu filho já foi curado. Você percebe isso lá no texto, quando ele pergunta, a que horas o meu filho foi curado? E os seus servos dizem, olha, foi a 1h. E ele diz, foi exatamente na hora que Jesus liberou a palavra. Ele está liberando uma palavra de milagre para você agora aí. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, querido. Há uma palavra de Deus poderosa nessa noite. É a palavra de Jesus. Para mim e para você, o seu milagre está chegando. É a única palavra, amados, que faz o impossível se tornar real. É a palavra de Jesus. Por isso nós dissemos no início, se você tem que buscar alguém, busque em Jesus. Aquele oficial do rei, ele entendeu que ele não precisava ver, ele precisava crer. A mesma palavra o Senhor tem para nós nessa noite. Você não precisa ver, o que você precisa é crer. O Senhor disse para Tomé e o repreendeu severamente. Por quê? Todos sabem a história de Tomé. Tomé, ele é conhecido na palavra como homem incrédulo, porque Jesus havia ressuscitado dos mortos, já havia aparecido aos seus discípulos, mas Tomé disse, se eu não ver com os meus olhos, e eu não tocar com os meus dedos, eu jamais crerei que Jesus ressuscitou. Aí quando Jesus aparece novamente naquele lugar, você vai ver isso em João capítulo 20. Jesus repreende Tomé e fala para ele, Tomé, vem aqui, coloca a mão, Tomé, aonde há uma cicatriz, aonde a lança entrou, coloca a tua mão aqui. E fala para ele, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E aí ele encerra essa parte dizendo assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você é bem-aventurado, porque você não viu, mas você crê. Eu também não vi, mas eu creio. Sabe, queridos, nós precisamos de exercitar a nossa fé nessa noite. Há uma unção de milagres neste lugar, queridos. Deus está presente aqui e Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Para isso nós precisamos crer nele. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Sabe, amados, diante de uma tragédia iminente, a morte do seu filho, aquele oficial decidiu sair em busca do seu milagre e voltou para sua casa triunfante. Seu filho foi curado. A morte deu lugar à vida. Nós aprendemos com esse oficial do rei, queridos, que se nós queremos um milagre, nós temos que buscar na pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Você pode dizer Jesus? Jesus, só Ele pode mudar a nossa história. Aprendemos que Jesus está sempre disposto a ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, então nós devemos clamar a Ele. Esse é o nosso momento de clamar a Jesus, de dizer, Jesus, nós viemos aqui, nós estamos na Tua presença, nós precisamos do Teu milagre. Que nós devemos nos submeter ao modo de agir de Jesus, sem questionar ou duvidar. Creia, amado, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Talvez você esteja vivendo o seu pior momento. Talvez você recebeu uma notícia que a sua saúde não vai muito bem. Talvez a notícia chegou para você e gerou um impacto na sua vida. Aquela enfermidade que humanamente é impossível ser curado. Aquela enfermidade que a medicina ainda não tem recursos. Sabe, querido, o Deus dos impossíveis está aqui nessa noite.
Ele pode curar você, amado. Basta uma palavra dele e você sairá daqui curado. Talvez é o seu casamento que está em crise, está morrendo, não há mais alegria, há uma confusão estabelecida, o amor já foi embora, não há mais paz, não há mais prosperidade, parece que tudo acabou. Jesus pode mudar esse cenário hoje, se você crer nele. Se você falar para ele: Jesus, visita a minha casa, visita o meu marido, visita a minha esposa, visita o meu casamento, Jesus, eu preciso de um milagre, se move na minha vida, na minha casa. Talvez você está com dificuldade com o teu filho, talvez você tenha um filho que é problemático, é difícil, você está tentando entregar as pontas, você já não vê saída. Creia, Jesus vai converter o coração do seu filho, Jesus vai mudar a história do seu filho. Deus não te deu filho para perdição, amado. Deus não nos deu filhos para perdição, mas nos deu filho para servi-lo, para adorá-lo, para serem ministros do Senhor na sua casa. Talvez é a sua alma que está ferida, meu irmão. Talvez você foi machucado na sua trajetória. Ou alguém te traiu, você está decepcionado. Você não consegue perdoar, você não consegue continuar a sua história. Há uma ferida aberta nas suas emoções. Talvez você teve problemas na sua infância, talvez alguém abusou de você, eu não sei. O que eu sei é que Jesus pode mudar a tua história. O bálsamo de Gileade está nesse lugar. Ele pode derramar sobre você para curar a tua ferida. Talvez você chegou nesse lugar, querido, sem esperança. Há embaraço na sua vida, suas finanças. Você está desempregado, eu não sei. Você olha para a tua casa, olha para a tua família. Não há recurso, não há alimento. Deus pode mudar esse cenário. Eu não sei o que você está passando, amado, mas uma coisa eu sei: o único que é capaz de fazer o impossível tornar-se real na sua vida, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse momento. E Ele te ama, Ele quer te abençoar. Não houve uma pessoa que buscou Jesus que não foi abençoada por Ele. Não houve uma pessoa que não foi até Jesus e clamou a Jesus, que Jesus não a abençoou. Ele quer abençoar você nessa hora.